Legal. A gente sempre teve essa ideia de, pô, vamos mostrar que a gente consegue fazer produtos de qualidade aqui no Brasil. E assim, Legal. no começo a gente sofreu muito preconceito por estar fazendo um jogo no Brasil. Era muito engraçado. Então- A galera postava alguma coisa, é brasileiro. Então, isso que eu ia perguntar, é um ponto até delicado, né? Vocês vão poder dizer muito melhor que nós. Infelizmente, existe isso, Sim. do preconceito de É o jogo é do Brasil. preconceito mesmo, né? Preconceito, Não, não tem nem outra palavra. Chegaram a falar, com certeza eles pagaram para um estúdio americano fazer. Que absurdo. Por Já, quê? com certeza tem americano envolvido, sei Por lá, quê? vocês devem ter... O que vocês ouviram e viram Não, e nisso? na realidade, tem muito estúdio americano, japonês, que seja, que usa brasileiros. Sim. Cara, o Rafael Grassetti, Grassetti, diretor de arte do God of diretor de War. arte do God of War. E ele, por acaso, ele tem, assim, uma grande participação em rede social e tal, mas... E quem é brasileiro e trabalha lá e não tá nas redes sociais? Tem Sim, muito brasileiro tem muita trabalhando. gente na Blizzard. A Blizzard, inclusive, fez aquele showcase do Overwatch 2. Eles falaram sobre o mapa do Rio, né, que eles adicionaram. E eles falaram, temos muitos programadores brasileiros na equipe e a gente ficou muito feliz de fazer esse mapa e eles gostaram muito de participar. Olha aí. Então você vê, até eles estão falando bem dos brasileiros dentro da empresa. Exatamente. Então isso aí é um preconceito sem sentido nenhum. E é um Porque preconceito, assim, endêmico, É. enraizado, cultural e histórico. Sim. E no cinema... Como quebrar... no cinema, no cinema tem muito no cinema. isso. Como vocês... Como quebrar essas barreiras? Olha, pra gente foi meio que natural, né, Marquinho? Tipo, a pessoa foi vendo o produto, foi vendo, não parece brasileiro, é brasileiro, isso, aquilo. Então, hoje a gente já não recebe mais esse tipo de mensagem. Hoje eu falo assim... Hoje é orgulho de que o negócio é brasileiro. Né? Pô, cara, eu, Que ótimo. no lugar de vocês, também estaria assim, pô, o jogo é do Brasil. E o Marco Zero é do Brasil. Ele foi dublado em inglês depois. Sim. Sim, Não foi primeiro em brasileiro. inglês e depois português. Os documentos no jogo são... isso eu não sei se vocês sabem que vocês estão jogando só a versão em português, né? Os documentos no jogo, eles são... A arte do documento são em português e quando você clica, você tem a tradução pra tradução. língua. A Isso tradução continua pra em língua. inglês. A arte Sim. tá em português. Olha, cara. E quando o cara clica, Aí ele vai... vem o inglês. Recebemos uma crítica aí recente Mas justamente isso- por isso, de um Não, americano. Eu ia falar Por que isso não aí, tá em inglês o texto? Cara, Por quê? isso aí é muito bom. Porque no Resident Evil, por exemplo, você pega a folha, tá em inglês. Aí você clica pra ler o texto, aí vem um português, né? Escrito, E vem, sim. se você botou nas configurações. Então eu acho que É, é boa, certo verdade. isso. É a escolha certa essa, na Eu verdade. também acho. Vocês tiveram que Até quebrar porque, barreiras, né? se você pensar, o jogo se passa no Brasil. Sim. Essa Então, é a a lógica lógica, da cara. história Roberto, é cara. que Então, isso que é o legal. papel esteja em português. Sim. Se tivesse em inglês, seria estranho, na verdade. Não, isso que é Não ia legal, fazer porque, ó, sentido. olha É. as opções que vocês tinham. Vocês poderiam colocar num lugar gringo, sei lá, Nova York, Atlanta, que é muito usado Atlanta. Vocês poderiam não ter nomeado, se passa numa vila, num hotel X, num lugar X. Poderia não ter... Tem jogo que não dá nome pra região. E tudo bem, são decisões. Mas vocês optaram por localizar no estado do sul do Brasil, com uma atmosfera do sul do Brasil. Vocês usaram dubladores primeiro aqui, depois lá de fora. Como é que foi quebrar essas barreiras aí, né? O projeto, desde o começo, a gente falou assim, nós somos uma produtora brasileira e queremos entregar um projeto nacional. E depois ele vai ser localizado para as outras regiões. Mas a gente mora no Brasil, a gente vive no Brasil e, cara, a gente é um estúdio brasileiro, então a gente quer apresentar isso. Não, e a cultura do Brasil, Sim. de norte a sul, é muito rica, cara. A gente tem, tem muitos, assim, estúdios estão espalhados. Claro que tem, assim, às vezes uma concentração um pouco mais pro sudeste, né? São Paulo, sul. Mas, pô, no Rio Grande do Norte, a gente tem visto alguns projetos nascerem, que vêm de outras regiões do Brasil, né? Explica aí por que a gente escolheu o Rio Grande sem dar spoilers. Duvido. Por que a gente escolheu a cidade de Três Itilhas? Sem dar spoiler, o motivo de como começou. Sem dar spoilers, sem dar- O cara perguntou no começo, né? A gente nem falou a inspiração nos contos da 13 Tilhas, né? 13 trilhas. Não, 13 É, trilhas. a inspiração, né? Tá. Curte aí como surgiu a ideia, quem contou pra você sobre a cidade. A gente legal. tava. Tipo, E não dá spoiler mesmo, porque eu não terminei Não, ainda. esse não vai ser spoiler, não. A gente tava, eu e o Thiago no Discord conversando ali, só que eu acho que na época quando não tinha fone, o som vazava pra casa inteira. É. A gente tava procurando realmente onde que o jogo poderia se passar, tipo, tem que ter isso, a história tem que se encaixar com isso, e a gente não achava.
Minha mãe passando do lado. Você já ouviu falar numa cidade chamada Trevitilho? Eu já morei lá perto. Né? Pera, vamos ver essa cidade. Peraí, origem... Ah, veio lá... Pode falar de onde veio? Pode? Pode. O pessoal migrou da Áustria aqui, mais ou menos em tal ano. Sim. Começamos a ver a arquitetura. Nossa, peraí. Não, tá encaixando muito com a história que a gente tem. Então, meio que a gente já tinha ali a base que a gente precisava e minha mãe veio com... Tá aqui pra vocês o negócio. Tá pronto aquilo. Cara, essas histórias, né, É. de fora dos bastidores, é muito legal saber disso, né? Tipo, a sua mãe Sim. foi lá e opinou num negócio que acabou virando um elemento... Não é doido pensar Elemento nisso? principal do jogo. É, cara. Localização. Vou dar o maior exemplo disso. O nome Roberto é uma homenagem ao meu pai. Ó, cara, ó, Roberto, Luiz, sabe? A gente tem, assim... o jogo é muito, muito, assim, concentrado nesse aspecto. O Christopher tem o nome de Christopher, mas quem jogar vai entender o porquê. Não, mas e tudo bem também, assim, sabe? Emily também super comum. É muito legal ver essa localização, né? E a gente tem alguns trabalhos... Dá pra ver esse jogo, a gente tava falando de AAA e Indie, né? Dá pra ver esse jogo como um AAA, assim,